Meus irmãos, uma boa tarde, paz do Senhor Jesus, chegando aqui para mais um momento de sabedoria. Bora meditar na palavra? Hoje eu quero fazer menção de um texto aqui que se encontra no livro de Gálatas, capítulo de número 6 e o versículo de número 14, que diz o seguinte: mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Eu estava evangelizando um colega de trabalho esses dias e eu estava falando com ele que existem muitas pessoas hoje tratando o evangelho como produto para atender às suas próprias necessidades e vivendo um evangelho sem Cristo. Por que eu quis trazer esse versículo aqui e falar a respeito sobre isso? Porque hoje existem muitas pessoas, que elas se converteram ao evangelho sem Cristo, não ao evangelho de Cristo. Eu vou te explicar qual é a diferença. Imagina que você esteja passando por um problema no seu casamento, um problema na sua área financeira, talvez você esteja doente, problema com o filho, droga, enfim, não importa. Suponhamos que você esteja passando por um problema e que aquilo está tirando a sua paz, aquilo ali está te incomodando, aí a convite de alguém ou por qualquer meio. Talvez você passou em frente a uma igreja, ouviu uma palavra, você tem um breve conhecimento do evangelho e optou por conta própria, está saindo da sua casa e indo até a igreja para buscar ouvir uma palavra, enfim. Aí você entra numa igreja e você ouve o tipo de pregação assim: o Senhor tem uma vitória hoje para a sua vida. Você que entrou aqui hoje, Deus está entrando na sua casa. Deus está preparando um 2026 de sucesso para você. Não temas, porque o Senhor é contigo. Dê um passo para Deus e Deus vai dar 10 passos para você. Aí você já entrou na igreja com um problema, passando por uma dificuldade, enfrentando alguma batalha, sei lá. O que você vai sentir ouvindo essas palavras? Glória a Deus. Deus falou comigo. E no outro culto você vai voltar naquela igreja. E aí você vai continuar ouvindo esse tipo de palavra. Você que está com problema na família, você que está com problema no vício, você que está com problema de enfermidade, nosso Deus é o Deus que cura, nosso Deus é o Deus que sara, nosso Deus é o Deus que entra na família, não sei do que, e promessas, e promessas, e promessas, e promessas. É igual quando você entra numa livraria evangélica e compra caixinha de promessas. Eu nunca comprei, nem pretendo comprar caixinha de promessas. Por quê? Porque lá só tem promessa. Então não tem como Deus falar com você outra coisa que não seja uma promessa, que não seja uma palavra de vitória. E é errado nós buscarmos em Deus a solução para os nossos problemas. Não é errado. Claro que não. O Senhor, Ele é Jeová Jiré, o Deus da provisão. Ele vai prover todas as nossas necessidades. Mas é necessário nós entendermos que a cruz de Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, olha isso aqui, pela cruz de Cristo. Se eu quero viver o evangelho de Cristo, eu preciso ir para a cruz e não para a igreja. Ah, mas qual que é a diferença? Você pode encontrar a cruz dentro de uma igreja? Pode. Mas é muito fácil você encontrar dentro de uma igreja um evangelho que não apresenta cruz. Cruz é renúncia. Veja o que diz o versículo aqui, ó. O mundo está crucificado para mim. Então você entra numa rede social, você vai ver cantor, você vai ver jogador, você vai ver artista do modo geral ganhando dinheiro, enriquecendo e falando: não, toda a honra, toda a glória seja dada a Deus, que Deus tem um plano na minha vida, Ele tem honrado com suas promessas. Aí quando você vai ver, o cara vive no adultério, vive no álcool, vive na droga, vive incentivando as bets, gastar dinheiro. A pessoa ganha salário mínimo aí, vive torrando todo o dinheiro aí com esses tigrinhos da vida. E a pessoa tá aí e Deus tem me abençoado, e posta foto do carro, e posta foto de ostentação. E as pessoas têm embarcado no evangelho sem Cristo. Porque o evangelho sem Cristo é o evangelho que promete riqueza, é o evangelho que promete prosperidade, que promete uma utopia. Só que eles prometem uma utopia para seres humanos que vivem em atopia. Eles prometem uma vida perfeita para um povo que é defeituoso, que é doente. O evangelho precisa ser o evangelho de Cristo. E o evangelho de Cristo é aquele que o mundo não faz sentido mais para você. Eu posso ter vindo da prostituição, da droga, do ocultismo, da idolatria.
eu posso acender vela para não sei da quem lá. Não tem problema nenhum isso aí. Desde que quando você vir para o Evangelho de Cristo, este Evangelho de Cristo, essa cruz na qual Jesus foi pregado, ela crucifique este mundo para você, que esse mundo não tenha mais sentido para você, que você não faça mais parte desse mundo, que essas coisas não preencham mais ali o seu coração. Você está entendendo? E aí, vem aqui concluir. E eu para o mundo. Você não é mais para o mundo. Você agora é para Deus. Você agora é para Jesus. Você agora é para o céu. Você agora é para a palavra. Você agora é para o reino. Servindo a Deus. Buscando crescer no reino. De alguma forma. A Bíblia vai nos dizer que cada um tem um chamado específico. O Espírito Santo, ele divide dons para todas as pessoas para que cada um seja usado conforme for útil. Você tem utilidade no reino. Você não é obrigado a fazer a mesma coisa que eu faço, assim como eu não sou obrigado a fazer a mesma coisa que o outro faz. Mas todos nós somos chamados. Aí nós vamos dizer, pastor, mas muitos são chamados e poucos os escolhidos. Como que se entende esse versículo? O Senhor me chamou para pregar o Evangelho. E Ele me disse isso há mais de 20 anos atrás. Que me chamou desde o ventre da minha mãe. Numa época que, obviamente, eu não conhecia o Senhor, porque eu estava ainda informe no ventre da minha mãe. E quantas coisas eu passei no decorrer da minha vida. Quantas batalhas eu enfrentei, quantas vezes eu rezava para um Deus que não pode salvar. Eu esperava, eu criei em Deus, que foi me ensinado que existia um Deus, tal, mas não conhecia Ele na íntegra, através de sua palavra. Mas quando eu entendi o que era o Evangelho, o que é esse Senhor, o que é a cruz, então eu comecei a me capacitar para que eu viesse a pregar o Evangelho. Então, todos nós somos chamados, mas escolhidos são aqueles que se preparam para aquela escolha, para aquele chamado. Então, eu quero deixar esta palavra aqui para você. Ignore o Evangelho sem Cristo, do triunfalismo, da vitória, que você vai conseguir, vai prosperar. Está cheio de cristãos morrendo neste exato momento por não negar a cruz. E aí? Eles são derrotados? Esses aí foram presas fáceis para Satanás? Não. Todos aqueles que morreram em Cristo, no Evangelho de Cristo, já estão na glória, desfrutando do descanso eterno e com a sua coroa garantida. Porque o Senhor diz em sua palavra, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então o Evangelho de Cristo, você muda seu caráter, você muda sua forma de pensar, você muda sua forma de falar, forma de vestir, forma de tratar as outras pessoas, você muda completamente, porque você morreu para este mundo. E este mundo morreu para você. Agora sim, 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, condição, nova criatura é. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Então, pegue esse versículo que eu acabei de citar agora e aplique-o nessas pessoas que estão falando que é Deus que está prosperando ele. E olha se as coisas velhas passaram e se tudo se fez novo. Se as coisas velhas passaram, se parou de beber, se parou de prostituir, se parou de xingar, se saiu da idolatria, se saiu da mesmice, se saiu da inércia espiritual e começou a buscar a palavra, mudar todas as áreas da sua vida, ele está no Evangelho de Cristo. Se não, está no Evangelho sem Cristo. E do Evangelho sem Cristo, vai fora. Vai fora que a condenação é eterna. Eu quero ficar por aqui, deixo para você essa palavra. Eu espero que Deus tenha falado com você nessa tarde. Uma boa tarde, paz do Senhor. Tomar um cafezinho? Ô, Minas Gerais!